Nessa aula vamos estudar sobre as formas de relevo terrestre. As formas de relevo do planeta Terra ocorrem na superfície continental e também no assoalho marinho. Então, nessa aula vamos estudar a parte do relevo continental. Então, o relevo corresponde às formas que a superfície da Terra apresenta. Então, toda aclive, todo declive, todas as formas sinuosas que a superfície da Terra apresenta, nós vamos chamá-la de relevo ou formas de relevo. Duas forças agem para formar o relevo terrestre, que são aquelas que agem do interior do planeta para fora, que são os agentes internos ou endógenos. Esses agentes criam o relevo, e aqueles agentes que atuam na superfície da Terra, modelando o relevo terrestre, chamados de agentes externos ou exógenos. As principais formas de relevo, ou as formas primárias, são as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Vamos caracterizar as montanhas, que resultam de áreas de convergência de placas tectônicas. Então, onde há convergência de placas tectônicas, geralmente vai existir a presença de montanhas ao longo das eras geológicas. Essas placas se chocando, tornou-se possível soerguer essas montanhas. Elas apresentam um relevo mais elevado e também mais íngreme. São as formas de relevo com maior altitude e com encostas mais íngremes. Íngreme significa que são mais inclinados. Geralmente se dispõem em cadeias. Um conjunto de montanhas ou uma cadeia de montanhas também é chamada de cordilheiras. Apresentam bastante processos erosivos. Como são formas geralmente de relevo jovem, com poucos milhões de anos, os processos erosivos são intensos. Então há um intenso processo de desgaste somado com um intenso processo de crescimento ainda. Então as montanhas ainda estão em fase de crescimento e também sofrem a erosão dos agentes externos. Geralmente são formas de relevo jovens. As montanhas como o Himalaia, por exemplo, são formas de relevo jovem. Aqui você observa que a rocha ainda está sem nenhuma cobertura vegetal, o que significa que a rocha é nua ainda. Devido à sua grande elevação, geralmente são cobertas por neve devido ao resfriamento das grandes altitudes. Já os Montes Apalaches são montanhas de idade mais avançada, o que as caracteriza com a cobertura vegetal. Então a rocha não está mais nua, ela já tem uma cobertura vegetal, por ter sofrido ao longo do tempo um desgaste mais elevado, por ser um relevo mais velho. Já a Cordilheira dos Andes, que também é uma formação bastante jovem, tem poucos milhões de anos, ainda está crescendo, ainda ocorre o crescimento dessa cadeia de montanhas que vai do norte da América do Sul até o sul do continente. Você observa nitidamente os enrugamentos que ocorrem no sopé da montanha, e também aqui no centro o altiplano ou os planaltos intermontanhosos entre uma montanha da Cordilheira Oeste e a outra na Cordilheira Leste. No meio temos o altiplano, que é o local onde há maior concentração populacional. Os planaltos são resultantes do soerguimento ou rebaixamento do terreno devido a falhas tectônicas. Essas falhas ocorrem devido aos movimentos tectônicos, podem ocasionar ou resultar a formação de planaltos, que apresentam irregularidades e pode variar entre 300 e 3.000 metros de altitude, e sofre também com bastante processos erosivos, além de ser relevos bastante antigos, devido a esses processos erosivos intensos ao longo do tempo. Eles podem ocorrer de três modos, como morros, chapadas
e serras. Os morros são irregularidades com topo arredondado, então essa é a característica fundamental do morro, que é uma elevação irregular com o topo arredondado, como mostramos aqui. O topo dos morros são arredondados e eles geralmente ocorrem em conjunto. O desgaste foi tão intenso que não tem mais um aclive acentuado. Aqui no Brasil, é muito comum ocorrer no Sudeste essa formação de mares de morro, que é uma extensa área com uma grande quantidade de morros, uma extensa área planáltica. As serras são extensões alongadas com declives acentuados que vão de 600 a 3.000 metros de altitude. Aqui, como nós temos o exemplo, a nossa Serra do Mar é uma extensão bem mais íngreme do que os morros. E aqui em outra parte da Serra do Mar. É importante destacar que a diferença entre o Planalto em forma de serras e as montanhas diferem principalmente pela estrutura geológica. Então as montanhas são formadas justamente pelo impacto entre uma placa tectônica e a outra placa tectônica. Já as serras são formadas pelo desgaste excessivo do relevo, o rebaixamento e sorgimento do terreno através dos movimentos tectônicos, mas não através do choque entre placa tectônica. As chapadas são elevações acima de 600 metros de altitude, escarpadas e com topo plano. Escarpas são justamente paredões que ocorrem na encosta da elevação. E o topo da chapada é plano, de forma tabular ou em forma de chapa. Como nós vemos aqui, o topo das chapadas é plano. E aqui nós temos a escarpa, que é um paredão muito íngreme, que não dá para subir se não for de forma escalando. Então, isso são as chapadas. A diferença entre chapadas e planícies é justamente a estrutura, apesar de a planície também ser plana, mas a estrutura geológica ocorre de maneira diferente. Aqui nitidamente ocorreu o rebaixamento desse terreno. Então, as falhas tectônicas fez com que isso daqui era contínuo e houve um rebaixamento, e algumas áreas continuaram ainda na sua altitude original. Muito comum no Brasil, as chapadas, como a Chapada Diamantina, a Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros e tantas outras. As planícies são superfícies pouco elevadas e sem muita irregularidade. Alguns especialistas apontam que as planícies não podem ter mais de 300 metros de altitude, porém, isso é muito relativo. O que vai caracterizar uma forma do relevo é justamente a sua estrutura geológica, como se originou. Justamente o que forma a planície é a sedimentação. O processo de sedimentação supera o processo de erosão. Então ocorre mais depósito de sedimentos nas planícies do que é retirado sedimentos da planície. Por isso, as planícies se localizam em bacias sedimentares, que são alimentadas de acordo com o seu agente principal, que pode ser de 3 maneiras: as planícies aluviais ou fluviais, as planícies costeiras e as planícies lacustres. As planícies fluviais, a sedimentação é feita pelos rios. O depósito de sedimentos é feito pela erosão que os rios fizeram desde da sua nascente e vai despejando esses sedimentos ao longo de suas margens. Então, onde há rio, geralmente, em suas margens, ocorre o depósito de sedimentos e aí a formação de planícies fluviais. Os rios têm a tendência de escavar o seu leito até que o leito mais elevado fique no nível do leito da sua foz, tornando-se assim uma grande planície. Aqui nós temos exemplo, a planície amazônica. Então, toda a extensão dos rios da Amazônia é uma grande planície, visto que são os rios de planície, são rios de territórios planos.
Então houve ao longo do tempo o acúmulo desse material que o rio despejou e a formação da planície. E aqui o esquema da formação de uma planície fluvial, onde o rio escava o seu leito e deposita os sedimentos ao longo de sua extensão. Então tudo isso aqui é depósito de sedimentos ou bacia sedimentar, que foi criada justamente pela força dos rios. A planície costeira, os sedimentos são transportados pelas ondas e correntes marítimas. Então é através da força da água do mar que os sedimentos são jogados para o continente, e aí a formação da planície costeira ou marítima. Aqui como exemplo nós temos uma planície bem extensa. O litoral brasileiro todinho é de uma extensa planície costeira. E aqui nós vemos que há os paredões. Então toda essa área aqui foi de sedimentos jogados pelas forças do mar. Outro exemplo de planície, os sedimentos, as casas e a mata. Isso ao longo do tempo, os sedimentos foram jogados, primeiro o mar causa a erosão desses paredões, das encostas, e depois esses sedimentos são jogados através da força das ondas e das correntes marítimas e acumuladas ao longo da costa. As planícies lacustres ocorrem quando um lago é soterrado ou seco. Esse soterramento pode ser feito através da força de erosão eólica ou pluvial. A chuva desgastando as elevações vão jogar os sedimentos nesse lago. Ele vai ser soterrado e vai se extinguir, ou quando o lago seca naturalmente e perdendo suas águas. Então aqui nós vemos uma grande planície salgada, de um lago salgado que secou. E essa planície lacustre é em Marte. Então, talvez há bilhões de anos atrás, Marte existia bastante água. Esse lago aqui essa planície era um lago que secou e tornou-se uma extensa planície em Marte. As depressões possuem altitude inferior ao terreno em sua volta. Então, o que caracteriza a depressão é justamente ser um terreno rebaixado e em seu entorno ter terrenos mais elevados. Então, a estrutura que dá a caracterização da depressão. No processo erosivo, ocorre com maior intensidade nas depressões do que o processo de sedimentação. Ou seja, é mais retirado material do que depositado. Ocorrem duas formas de depressões, como a depressão relativa e a depressão absoluta. As depressões relativas ocorrem em áreas continentais, com altitude acima do nível do mar. Então, as depressões relativas, ou qualquer outra depressão, é medida a partir do nível do mar, que tem altitude zero. Então, toda altitude é medida a partir do nível do mar, 0 metro. Então, acima do nível do mar, temos as altitudes positivas e abaixo do nível do mar, as altitudes negativas, ou profundidades. Então, há ocorrência de depressões que estão abaixo do nível do mar, que é justamente as depressões absolutas. Então, como exemplo de depressão relativa, observa-se aqui esse trecho de depressão e a depressão sertaneja, que é uma extensa área de sertão, justamente cercada pelos planaltos de leste e sudeste e pelo planalto da Borborema. As depressões absolutas ocorrem em altitudes abaixo do nível do mar, então há profundidades aí, ou altitudes negativas. Como nós observamos aqui, o nível do mar, que é 0 metro. Então, nós vamos observar que temos uma área continental e logo em seguida um aprofundamento. Aqui nós temos uma depressão absoluta, pois ela se situa abaixo do nível do mar. Como um bom exemplo, nós temos aqui os Países Baixos, que muitos chamam de Holanda, que ao longo de sua história construiu diques para empurrar o mar e avançar
o seu território. Então aqui é o mar e aqui é o território onde 1/3 dos Países Baixos está abaixo do nível do mar. Então se observa que, em caso de um maremoto, uma grande área do país ficará embaixo d'água. E o mais profunda depressão absoluta é justamente o Mar Morto, que fica a mais ou menos 800 metros abaixo do nível do mar, que é esse mar que fica aí entre Jordânia, Israel e Omã. Então aqui é o Mar Morto, ele originalmente possuía toda essa área, toda essa extensão, mas com o aproveitamento das águas do Rio Jordão, esse mar foi secando. Além disso, houve muita transposição do Rio Jordão e por isso o mar está secando, está ficando cada vez mais salgado. Ele tem esse nome Mar Morto justamente por ser muito salgado e não permite a existência de nenhuma espécie de vida. Então você observa que aqui é a superfície marítima e aqui nós temos um aclive para chegar ao nível do mar. Nesse diagrama de relevo nós vamos identificar as principais formas do relevo, como aqui a cordilheira, ao alto, algumas montanhas, bem aqui, próximas às cordilheiras. A diferença é apenas que as cordilheiras são uma cadeia de montanhas e essas montanhas aqui são mais antigas. Algumas serras, planaltos, esse planalto em forma de chapada, você observa que tem um terreno mais rebaixado. Uma planície, essa planície pode se considerar uma planície mista, com sedimentos vindos dos rios, fluvial e também do oceano. Então é uma planície mista, fluvial oceânica. E aqui uma depressão, observamos aqui uma área bem rebaixada em relação a todo o relevo em seu entorno.